Oi, gente, tudo bom com vocês? O programa de hoje ele vai ter um formato ligeiramente diferente. Eu já vou começar no assunto, não vou reclamar da vida, porque eu peguei esse tema para fazer altas pesquisas justamente para me fechar no meu mundinho e não me preocupar com os grandes problemas do mundo que estamos vivendo. Então foi minha forma de escapar e tá super dentro do tema, porque são filmes escapistas, de certa maneira. Hoje não temos um filme da semana, mas temos um cineasta da semana. Eu vou falar hoje sobre os trabalhos de um dos meus diretores favoritos, que eu quase já gabaritei os filmes dele, é o Guillermo del Toro. Cada filme, ele dá um episódio à parte. Eu tenho vontade de falar de cada filme por vários minutos, mas eu vou tentar resumir bastante aqui. E fiquem tranquilos que não vai ter spoiler de nada. O Guillermo del Toro nasceu no México em 1964. Ele, além de diretor, ele é roteirista dos seus projetos, além de ser produtor de outras coisas, ele tem uns livros publicados, ele faz muita coisa. Desde criança, o cinema sempre fascinou muito ele. Principalmente os filmes de monstro e filmes de fantasia e terror. Ele começou a carreira dele sendo maquiador de efeitos especiais, o que faz muito sentido quando você olha os filmes dele e o cuidado que ele tem com os filmes dele. Com o tempo, ele começou a produzir alguns curtas lá no México, até chegar no seu primeiro filme de longa-metragem chamado Cronos, de 1993. Cronos é um filme bem peculiar. Pra quem quiser conferir, ele tá no catálogo da Amazon Prime. Ele conta a história de um senhor, dono de um antiquário no México, que encontra uma relíquia que lhe dará a vida eterna, mas isso terá um preço. E tem um vilão americano, interpretado pelo Ron Perlman, sim, o Hellboy, marcando aí o início de uma parceria que vai durar muitos filmes. Eu falei que o herói é americano porque ele é todo cheio de clichê e isso foi feito de propósito pelo Del Toro, porque ele estava cansado de ver mexicanos sendo estereotipados como vilões. Isso na década de 90 e hoje em dia, né, pouca coisa mudou nesse sentido. O filme, ele é todo falado em espanhol, o protagonista fala espanhol, o vilão fala inglês e quando eles têm um embate rola línguas diferentes, cada um fala a sua língua e eles se entendem lá, sei lá. O filme tem ideias boas, mas o ritmo é um pouquinho inconstante. Mas ele é curto, tem 1h30, então fica aí a recomendação para quem se interessar. E ele trata, né, ele tem uma subtrama fantástica, né, todo o filme do Del Toro tem uma criatura fantástica em destaque, né. Aqui, não é spoiler falar que é um vampiro, mas em nenhum momento a palavra vampiro é utilizada. Existem muitas poucas características de vampiro, mas você sabe, assim, o que tá rolando. E eu acho isso bastante interessante, não ser tão na cara, assim, as coisas serem mais sutis. E quando saiu esse filme, ele fez barulho na época. Ele chegou aí pra Cannes. E com isso, a Miramax chegou a convidar ele para dirigir uma produção em Hollywood. A Miramax, pra quem não sabe, é um estúdio americano e ela foi fundada pelos irmãos Weinstein. Um deles é o Harvey Weinstein, o cara dos movimentos do Me Too. Guarde esse nome porque ele vai ser importante na história. Mas então, a Miramax foi fundada por esses irmãos e eles ficaram um tempo na diretoria dele. Nessa época eles estavam. Depois de um tempo eles largaram e fundaram a Weinstein Company, que também nem sei se existe mais, né? Aliás, acho que existe, o Weinstein foi afastado. Não sei como funciona. É engraçado, né? A gente rica que faz um negócio e larga e começa outro negócio, né? Assim, né, depois desse convite internacional, o Guillermo del Toro foi para os Estados Unidos fazer seu segundo filme de longa-metragem chamado Mutação. Foi em 1997. Eu não consegui ver esse filme, então vou pegar uma sinopse da internet e eu não vi esse filme porque eu vi a sinopse e eu falei, eu não vou ver esse filme enquanto a gente tá na pandemia. Mas basicamente teve uma epidemia de baratas, de uma doença causada pelas baratas. Foi horrível, um monte de gente morreu. Aí pra acabar com isso, eles criaram uma mutação. Deu certo, mas depois deu errado. Tipo, por um tempo deu certo, acabou com as baratas, mas aí a mutação começou a tomar conta, os bichos começaram a crescer, começaram a comer gente, e tudo vira uma grande confusão. O filme, ele tá disponível para aluguel digital, né? Mas não tá em nenhum streaming assim. E esse filme, ele é bem a definição daquele meme início de um sonho / deu tudo errado. Porque o Einstein ficou no pé do Del Toro o filme inteiro e picotou ele todo na sala de edição. Pra ele ter um final que, entre aspas, a audiência americana espera e gosta, né? Fecha aspas. Em várias entrevistas que você vê o Del Toro comentando sobre esse momento da vida, ele fala que foi a pior experiência
da vida dele. E ele coloca assim pau a pau com o sequestro do pai dele, que aconteceu na mesma época. O pai dele foi sequestrado no México. E ele fala que essas duas coisas, o sequestro do pai dele e trabalhar com Harvey Weinstein, foram as duas piores coisas que aconteceram na vida dele. O filme, ele talvez seja o que tem a avaliação da crítica mais baixa da carreira do Del Toro. Existe um corte do diretor por aí. Não sei quais são as diferenças. Não sei se isso fez o Del Toro ficar mais feliz. Mas o fato foi que ele ficou chateado com tudo isso, voltou pro México. Ele prometeu pra ele mesmo que nunca mais ia fazer parcerias que ele não tivesse controle criativo. Uma característica, assim, muito marcante dos filmes do Del Toro é que sempre vai ter um monstro, né, entre aspas, essa criatura fantástica, e ela quase nunca é o vilão. Geralmente é um ser incompreendido que está do lado dos mocinhos, ou é o mocinho do filme. O vilão sempre é um ser humano. Especialmente uma pessoa em posição de poder. Não necessariamente uma posição de poder no mundo real, mas tem algum tipo de poder sobre o protagonista. Por mais que os trabalhos dele sejam bem diferentes entre si, existem alguns padrões que acabam se repetindo, mas sempre mantendo, né, a originalidade de cada trabalho. Mas enfim, depois da decepção que foi A Mutação, ele voltou para o México e ele produziu um filme que, segundo ele, é o favorito dele entre as coisas que ele já fez, que se chama A Espinha do Diabo. Foi lançado em 2001. Eu confesso que eu tinha bastante preconceito com o filme, pelo nome dele, mas eu pensei que se eu fosse fazer um episódio sobre o Del Toro, que era uma ideia que já estava na minha mente há algum tempo, eu precisava ver esse filme. Então eu assisti essa semana. E olha, eu não me arrependo. O título é enganoso, eu já vou avisar, e eu vou dar spoiler também, que não tem diabo nenhum no filme. Eu tava vendo os pôsteres, os materiais de divulgação dele, aqui no Brasil principalmente, e eles são bem feios e bem enganosos, porque parece um filme de terror genérico. Então eu vou usar esse espaço para fazer uma propaganda honesta dele. Tem uma citação do Del Toro que eu gosto muito, que ele fala que ele não tá interessado em fazer filme de terror para dar susto. O que interessa para ele é criar uma atmosfera de fantasia e tensão. E é justamente isso que ele faz em todos os filmes dele. Outra característica que geralmente é associada ao gênero de terror é o gore, é a violência gráfica. Existe sim violência nos filmes do Del Toro, mas ela não é gratuita. Ela acontece para você se sentir como protagonista, para você se colocar na situação dele e sentir a agonia que ele tá sentindo. E também para a gente perceber que nem sempre todo mundo vai sobreviver à história, né? As ações, elas vão ter consequências, e essas consequências vão pegar nos personagens, às vezes de uma maneira física. Eu não gosto de filme de terror que abusa da violência gráfica ou da oportunidade de criar susto, tudo pra apenas chocar, e isso não adianta nada pra história, que geralmente é bem ruim. Mas eu adoro os filmes do Del Toro, justamente porque todos esses elementos, eles adicionam à história, eles ajudam a contar uma história. Não tá lá só pra chocar ou pra fazer uma graça, pra ser um efeito só. Bom, voltando ao filme, voltando a Espinha do Diabo, o filme é em espanhol e ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola, na Espanha, mais ou menos nos anos 30. Ele conta a história do Carlos, um menino de 12 anos que ele perde os pais no conflito e é mandado para um orfanato, que esse orfanato acolhe crianças que perderam os pais na guerra. Mas esse lugar tem vários segredos que assombram o local. O filme, ele já começa com uma citação muito boa, que já vai dar o tom do filme e que já mostra qual é o tipo de criatura que a gente vai encontrar. Eu vou reproduzir aqui numa tradução livre, porque esse filme é muito difícil de achar aqui no Brasil. Aliás, eu acho que não existe uma forma legal, a não ser, sei lá, quem tem o DVD. Então eu sofri pra achar legenda e eu acabei assistindo esse filme em espanhol com legenda em inglês. Então, as traduções foram feitas pelas vozes da minha cabeça. Mas o filme começa assim. O que é um fantasma? Uma tragédia condenada a se repetir de novo e de novo? Um instante de dor, talvez? Algo morto que ainda parece estar vivo? Uma emoção suspensa no tempo? Como uma foto borrada? Como um inseto preso no âmbar? Fecha aspas. Eu gosto muito dessa citação. O filme começa, o filme termina com ela. O filme é muito, muito bom. E por mais que ele tenha esse enredo fantástico, ele é um drama, Acima de tudo, ele é um drama com tensão. É o drama dessas pessoas que estão no meio do nada. Esse orfanato é tipo um casarão, uma fazenda que fica no meio do nada, longe de qualquer coisa.
E essas pessoas estão lá, tem toda a incerteza da guerra, que ninguém sabe direito o que tá acontecendo, porque a informação demora pra chegar. E essas crianças que também não sabem direito o que tá acontecendo. Logo que o Carlos ele chega no orfanato, bem no começo do filme, já tem uma imagem que impacta, que é no pátio dessa escola, tem uma ogiva, uma casca de uma bomba, que caiu lá e ficou lá fincada no chão. Né, disseram que ela caiu alguns dias atrás e foi na mesma época que a escola começou a ficar assombrada. Então isso talvez tenha uma relação com essa bomba. E essa bomba nunca explodiu e ninguém nunca chegou perto dela pra tentar mexer pra ver se ela vai explodir ou não, ou se é uma casca vazia. Então tem essa tensão, assim, por mais que você esqueça dessa bomba, vira e mexe, volta uma cena lá fora e ela tá lá no cantinho, sabe? Então, pra mim, fica sempre uma tensão, assim, de o que vai acontecer com aquilo. Esse filme, ele é uma parceria, né, entre México e Espanha, e ele foi produzido pelo Almodóvar. Falando em amigos famosos, o Del Toro é bastante amigo de outros 2 diretores mexicanos aclamadíssimos, que são o Alejandro González Iñárritu e o Alfonso Cuarón. Inclusive, tinha uns anos atrás que os 3 estavam revezando, assim, a estátua do Oscar do melhor diretor. O Iñárritu, pra quem não conhece, ele é o diretor do Regresso, que também é conhecido como o filme que deu o Oscar pro DiCaprio. E tem outros trabalhos como Birdman, Amores Brutos, Babel. Honestamente, eu não gosto muito dele. Acho um pouquinho prepotente. Sou muito fã, não. Mas eu gosto sim do Alfonso Cuarón, que ele é responsável pela lindeza que é Roma, e também Gravidade, que é outro filme muito bom, Filhos da Esperança, e o melhor dele, na minha opinião, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o melhor Harry Potter. Aliás, o responsável por ele ter pegado esse trabalho de dirigir Harry Potter foi justamente o Guilherme Del Toro. Né? O Cuarón foi convidado e estava pensando em recusar, já que ele não conhecia direito a obra. Aí ele comentou isso com o Del Toro, que quase brigou com ele, deu o livro na cara dele, assim, falou, vai ler isso aqui, você vai pegar esse trabalho, senão você vai se arrepender. E olha no que deu. Em 2002, ele acaba voltando para Hollywood, dirigindo Blade 2, né, a continuação do filme do Blade. Esse foi o outro filme que eu não vi dele, né, esse e Mutação são os 2 únicos filmes dele como diretor que eu não assisti. O filme está disponível no HBO Go, pra quem quiser ver. Ele foi a primeira adaptação de quadrinho que ele fez e é o único filme que ele dirigiu que ele não assinou roteiro. Eu não encontrei muita informação sobre como foi trabalhar nesse filme, mas pelo que parece foi tipo mais um trabalho. Assim, trabalho, pagar as contas, vamos dirigir esse filme, dar um pouquinho da minha visão, mas sem mudar o que já foi estabelecido, né? Que é um personagem de quadrinho, já tem um outro filme dirigido por outro cara, não vou fazer uma coisa muito diferente. Mas esse filme abriu as portas para ele adaptar outra obra, que é o Hellboy. O primeiro filme foi lançado em 2004. O Hellboy conta a história de um pequeno monstro vermelho que é encontrado por um cientista que resolve cuidar dele, já que os nazistas querem capturar ele. Ele cresce e vira o bichão vermelho que todos conhecemos, além de se tornar tipo um defensor da Terra contra as forças da escuridão. Ele tem uma mitologia bastante interessante e o Del Toro soube navegar bem por ela e criar 2 filmes muito interessantes. Por mais diferentão que o filme pareça, o primeiro ele tem uma estrutura muito de filme de herói, de adaptação de quadrinho, que era um gênero que na época não estava tão saturado quanto está hoje. E os vilões desse filme são nazistas, mas eu não lembro direito o que eles queriam. Eu lembro da grande questão da busca do Hellboy pela sua humanidade, por mais que ele seja um monstro. E eu acho que esse é o grande foco do filme, não é lutar contra os vilões, é o Hellboy buscando a identidade dele, tendo que lidar com os problemas da vida dele e chegando numa conclusão sobre tudo isso. Em 2008 veio a continuação, também assinada pelo Del Toro, que é ainda melhor. Inclusive, o primeiro Hellboy é tipo ok, bacana, o segundo é excelente. A mitologia é ampliada, os vilões são maravilhosos, principalmente no ponto de vista estético. A arte é magnífica e o Abby Sapiens, que é o melhor personagem, tem um arco narrativo inteiro só dele. Esse é um dos poucos casos que a continuação é melhor que o filme original, inclusive dá um programa só sobre esse tema. Inclusive, eu tinha visto esse filme muito antes de ter visto o primeiro. Eu assisti esse filme tem uns 6 anos e eu tinha amado. E o primeiro Hellboy eu só fui assistir esse ano. E eu entendi tudo, assim, porque o filme ele começa com um grande resumão que já te coloca no clima e já te faz entender tudo que você precisa para entender a história. Os 2 filmes estão disponíveis no Telecine Play.
E foi com o Hellboy que começou a parceria do Guillermo del Toro com o Doug Jones, que é um ator que ele faz praticamente todos os monstros nos filmes do Del Toro. Aqui no Hellboy ele faz o Absapiens, que é o Homem-Peixe. Aí depois ele vai fazer o Fauno, do Labirinto do Fauno, ele faz o Homem-Peixe de novo no Forma d'Água, mas é outro Homem-Peixe. Ele faz várias coisas, ele faz vários personagens num filme só, inclusive. E dizem por ele ser muito alto e muito magro que é fácil aplicar as camadas de maquiagem e de efeito e colocar ele nas roupas que precisa pra ele virar os monstros. Entre os Hellboys, o Del Toro escreveu e dirigiu o que é pra muitos, e pra mim, inclusive, o seu melhor filme, que é O Labirinto do Fauno, de 2006. Esse é outro filme com um pano de fundo da Guerra Civil Espanhola. Curioso, né, por ser um cineasta mexicano, tem 2 filmes sobre a Guerra Civil Espanhola e diz ele que quer fazer mais. Bom, na verdade a guerra já tinha acabado, mas estava rolando a ditadura franquista, então não estava tudo muito bem por lá. O filme conta a história da Ofélia, uma menina que a mãe acabou de se casar com um general autoritário. Eventualmente, ela encontra um fauno na floresta, que é o Doug Jones. Aliás, é só o Doug Jones a pessoa, porque a voz é um ator espanhol. Esse fauno, ele vai passar algumas tarefas para ela cumprir e em troca ele promete transformá-la numa princesa, que é o grande sonho da Ofélia. O mundo real e a fantasia, eles se intercalam aqui entre as coisas que estão acontecendo na vida da menina e as tarefas que ela tem que concluir pro fauno e formam um conto de fadas sombrio e belíssimo. O filme é todo em espanhol e as legendas em inglês foram feitas pelo próprio Del Toro porque ele ficou descontente com as traduções feitas no seu último filme em espanhol, que foi A Espinha do Diabo. Esse filme ganhou 3 Oscars, maquiagem, direção de arte e fotografia, e está disponível para aluguel digital. Ou eu posso emprestar meu DVD, que esse é o único dos filmes dele que eu tenho DVD. Eu lembro que eu comprei ele num Dia dos Namorados, super aleatório, assim, pra mim mesmo. Nesse meio tempo, ele se tornou produtor na DreamWorks. E vários filmes que saíram, ele assina como produtor e como consultor criativo, mas não tem tanto, não sei até onde o envolvimento dele foi, né? Já que ele não tem crédito como roteiro ou como direção, né? Por exemplo, Festa no Céu, Lenda dos Guardiões, O Gato de Botas, vários filmes saíram com a assinatura dele como produtor. E teve toda a treta do Hobbit também. Eu vou tentar resumir porque ela é meio longa, mas desde o sucesso do Senhor dos Anéis no começo dos anos 2000, a Warner deu sinal verde pra fazer um filme do Hobbit. E o Del Toro acabou entrando como diretor e começou a fazer a pré-produção do filme. Quem tava na internet vintage lembra dos boatos que apareciam de tempos em tempos. Eu lembro que eu li e assisti O Senhor dos Anéis pela primeira vez em 2006. E no ano seguinte eu já me tornei frequentadora ativa de fóruns na internet. E vira e mexe vinham novos boatos do filme do Hobbit. Só que falava que ia vir e nunca via o filme. Tiveram vários atrasos, tiveram vários desencontros, diferenças criativas que acabaram fazendo o Del Toro largar o projeto depois de uns anos. Aí eu não sei o que deu na Warner, que chamaram o Peter Jackson pra voltar, do tipo, você já fez os outros filmes, você sabe que você tá fazendo, faz esses novos. Praticamente tudo que o Del Toro fez foi descartado, mas mesmo assim ele tem o crédito de roteirista nos 3 Hobbits. E a gente sabe que virou, porque aparentemente ficou anos enrolando, aí quando chamou o Peter Jackson, a Warner falou, eu quero isso aqui pra amanhã. E fizeram o filme meio que a toque de caixa, resolveu fazer 3 filmes, não tinha mais tempo pra fazer pré-produção, então resolveu tacar efeito especial em tudo e envelheceu mal. A gente já sabe o que aconteceu, eu não vou ficar falando aqui de como eu desgosto dos filmes do Hobbit. Eu consegui enfiar Harry Potter e Senhor dos Anéis aqui, mas eu prometo que acabou. Vamos focar aqui no que interessa, que esse programa já tá ficando meio longo. Em 2013, o Del Toro lançou um filme que parece ser o mais fora da casinha pra ele, mas nem tanto assim, que é o Círculo de Fogo. Esse foi o único filme que eu vi no cinema e é um espetáculo na tela grande. É o mais arrasa quarteirões, é a maior superprodução entre todos os seus trabalhos. E é um bom lugar para começar se você nunca viu nada dele. Inicialmente, ele parece só um filme de ação, mas é um filme de ação bem feito. Ele tem história suficiente para você se importar com os personagens e com o perigo que eles correm, mas não tem história demais para distrair do que realmente importa. Monstros enormes contra ruas gigantes.
Todo mundo fala como o Tarantino ama cinema e sempre bota referência em tudo que ele faz, mas o Del Toro não fica muito atrás nesse quesito. Aqui temos uma ótima homenagem ao gênero monstros gigantes. E eu fiquei tão animada escrevendo sobre esse filme que a hora que eu terminei de escrever o roteiro ontem à noite, eu fui assistir esse filme. E ele continua muito bom. Assim, ele começa com uma narração para dar contexto, eu não costumo gostar muito disso, mas se ele te joga no universo em 5 minutos, aí você só quer ver robôs gigantes e monstros gigantes. Mas esqueça a continuação, ela é horrível. Parece que tudo que deu certo no primeiro filme dá errado no segundo, porque só no primeiro filme a gente tem a cena espetacular de um robô gigante usando um navio porta-aviões como uma espada para lutar contra um outro monstro igualmente gigante. Assim, se você não tem noção do tamanho das coisas, talvez isso possa te dar uma escala, porque assim, um navio porta-aviões é grande e é só uma espada para esse robô. E esse é o início de uma cena que ela inteira é maravilhosa e eu não vou falar mais o que acontece porque é legal você ver e se emocionar. Se emocionar entre aspas, né? Você ver e entender tudo que tá rolando e parece algumas produções japonesas, assim, do gênero. O filme tá disponível no Telecine Play. Em 2015, vem o filme que muitos consideram o pior do Del Toro, mas é que eu ainda gosto dele, que é A Colina Escarlate. Ele é um romance gótico bem tradicional, meio lento e cheio de rostos conhecidos. A história segue a Edith, que é interpretada pela atriz que faz Alice nos filmes do Tim Burton. Eu não sei falar o nome dela, eu não vou nem tentar. A mãe dela morreu quando ela era criança, e isso é um grande trauma para ela. Quando ela tá mocinha, ela se apaixona por um outro cara, que é interpretado pelo Tom Hiddleston, e vai viver com ele na casa dele, e na casa dele tem a irmã dele que mora lá também, que é a Jessica Chastain. E muitas coisas estranhas começam a acontecer. É mais um filme de fantasma. E eu acho que de todos os Del Toro é o que mais me deixou assustada e tensa. Talvez seja por isso que eu gosto, porque a atmosfera funcionou muito pra mim, por mais que a história seja meio meh. E o filme é lento também, então tem muita gente que não gosta tanto assim, principalmente por ser um filme mais contemporâneo, né? Parece que o ritmo pode ser perdoado quando é um filme mais antigo, até porque o jeito de fazer cinema no passado era diferente do ritmo de hoje, mas dá pra ver de onde o Del Toro pegou algumas referências. Mas eu não sou parâmetro pra susto, tá? Eu posso falar que eu fiquei assustada com esse filme e você falar que foi um passeio no parque. Porque eu sou muito assustada com qualquer coisa. O filme tá disponível pra aluguel digital também. Aqui nesse programa, eu tô focando principalmente no trabalho dele como diretor de cinema. Mas nesse meio tempo também ele fez outras coisas. Ele escreveu livros, ele criou a série do The Strain e também a série animada Caçadores de Trolls, da Netflix. Aliás, é uma parceria da DreamWorks com a Netflix. E ele apareceu no jogo do Kojima também, no Death Stranding. Enfim, ele fez um monte de coisa que eu não vou ficar citando e comentando porque tem muita coisa que eu não vi. Jogo eu não jogo muito porque eu não tenho um console. Estamos gravando esse programa em 2020 e aqui o último trabalho dele é o mais aclamado da carreira dele, que é A Forma da Água, de 2017. Que também só tá disponível para aluguel digital, alô streamings, porém esse programa, o Telecine Play, tá vencendo. Além do Oscar de melhor filme, A Forma da Água também venceu outras 3 categorias: diretor, trilha sonora e direção de arte, totalizando 4 prêmios. Isso só no Oscar, né? Sem contar os outros prêmios que rolaram aí, foram vários. E esse filme, ele é um romance no sentido mais literal. Ele é muito bonito. Pra mim, é um dos filmes mais bonitos e delicados do diretor. Mesmo que seja um romance entre uma mulher e um homem-peixe. E assim como quase todos os seus filmes, é uma história fantástica com um mundo hostil de pano de fundo. Aqui, nesse caso, é a Guerra Fria. A história é sobre a Elisa, que ela é uma mulher, ela é muda, e ela trabalha como faxineira numa instalação militar, e ela acaba conhecendo essa criatura peixe que o pessoal traz da América do Sul e mantém lá no aquário, que ela limpa esse lugar, e ela começa a conversar com ele, porque ela é muda, ela se comunica na linguagem de sinais, e ele consegue se comunicar com ela desse jeito, e eles começam a ficar amiguinhos e de repente se tornam muito mais que amigos. Falando mais de maneira geral, não só sobre A Forma da Água em si, mas eu acho muito interessante como muitos dos filmes do Del Toro, eles tratam sobre a morte de alguma maneira, ou algum personagem morre ou o protagonista morre, quase um tema central, né? E ele nunca é feito pra soar triste ou pra soar melodramático, mas é sim um fator de mudança. O folclore mexicano, ele tem uma percepção diferente da morte e isso acaba refletindo nos trabalhos dele. Outra coisa que eu gosto muito é como ele humaniza as criaturas que não são humanas,
E também, sem ser piega, sem ser sentimental, mas de deixar a gente torcendo por eles. Os filmes dele têm o equilíbrio perfeito de fantasia e de mundo real, de poesia e de dor. Eu digo com tranquilidade que ele é um dos meus diretores favoritos. Não só da atualidade, né? Mas se eu for fazer uma lista geral de diretores favoritos, ele vai estar lá. Eu sempre fico animada de ouvir sobre os seus próximos projetos. Ele tem alguns em andamento, mas vamos ver o que vem aí, né? Porque cheio de incerteza, ninguém sabe o que vai rolar. Eu espero que eu não tenha me alongado demais, porque eu me empolgo muito em entrar em alguns assuntos. Tem muita coisa que eu não comentei, porque cada filme daria seu próprio episódio. E eu agora, quando eu estava escrevendo, eu tinha a impressão que eu tinha escrevido muita coisa. Agora que eu tô falando em voz alta, eu sinto que talvez eu não tenha falado o suficiente, sabe? Eu falei tão rápido sobre os filmes e sobre as coisas que eu não sei se eu dei a atenção devida. Mas eu também não queria me estender demais, né? Eu não queria que ficasse um programa muito longo, muito cansativo. Então, vamos ficando por aqui. E vocês? Qual que é o filme favorito do autor de vocês? Responde lá no Instagram, é @filme.da.semana. E segue a gente lá. E fiquem bem. Até semana que vem.